Bom dia, quarto ano. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Hoje, daremos continuidade ao estudo do eixo geometria, onde nós aprofundaremos o nosso conhecimento dos polígonos. Vocês sabem o que são polígonos? Que tipo de figuras podem ser classificadas como polígonos? Será que já estudamos sobre esse tema? Essas e outras respostas a gente terá tudo ao longo da nossa videoaula de hoje. Mas antes, muita atenção ao card do dia. Mantenha sempre um canal de comunicação aberto com seus professores. Então, o card traz aí algumas sugestões, canais de comunicação que podem ser as redes sociais, aplicativos. E aí as sugestões que são apresentadas, o WhatsApp, que a gente já utiliza bastante para encaminhar as atividades, vocês darem o retorno e o professor dar o feedback. Então, o WhatsApp é uma ferramenta super importante de comunicação que nós utilizamos. Também existem outras redes sociais, como o Instagram, Facebook, Messenger. Todos esses canais também podem ser utilizados. Se você ainda não adicionou o professor, deixa o perfil aqui na descrição do vídeo para que vocês possam estar acompanhando também. E assim a gente possa estar interagindo no dia a dia, além do WhatsApp. Nossa comunicação também acontece pelo Google Meet, uma ferramenta super interessante que nos proporciona um momento síncrono, ao vivo, onde eu consigo tirar dúvidas, corrigir atividades, explicar conteúdos e conversar, matar aquela saudade dos colegas que há muito tempo a gente não vê. Então a gente utiliza aí diversos canais de comunicação para que a gente possa dar o nosso melhor, vocês como alunos e eu como professor. Fazendo uma breve revisão de tudo que nós já estudamos nas últimas aulas, lembram que nós trabalhamos as figuras planas, nas últimas aulas a gente viu os ângulos, e tudo isso foi importante para construir uma aprendizagem que nós vamos colocar em prática hoje, conhecendo os polígonos. Então, para classificarmos os polígonos, a gente relaciona tudo isso, lados, vértices, ângulos. Todas essas informações relacionadas, chegamos ao conceito de polígonos. E esses conceitos e alguns exemplos eu vou apresentar no material complementar à minha fala, de um vídeo extraído do YouTube, no qual eu separei algumas partes super importantes para que vocês possam compreender. Então, mais uma vez, pega o caderno e faz as anotações necessárias. Todos esses conceitos irão ajudar muito vocês durante a realização das atividades. Vamos lá! Olá, pessoal! Hoje vamos aprender sobre polígonos. Um polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de retas chamados de lados. Vamos às características de um polígono. Um polígono tem lados, vértices e ângulos. São figuras planas, formados apenas por retas, ou seja, não pode conter nenhum lado que faça curva. Um polígono não pode ter aberturas. E seus segmentos de retas nunca se cruzam. Os polígonos podem ser nomeados conforme o número de lados. Por exemplo, polígonos com 3 lados são chamados de triângulos. Os que têm 4 lados são chamados de quadriláteros. Os que têm 5 lados são chamados por pentágonos. Os que têm 6 lados são chamados de hexágonos. Os que têm 7 lados são chamados de heptágonos. Os que têm 8 lados são chamados de octógonos. Os que têm 9 lados são chamados de eneágonos. E os que têm 10 lados são chamados de decágonos. Vamos fazer um teste? Quais dessas figuras não são polígonos? Isso mesmo! Essas figuras não são polígonos porque seus lados se cruzam. E nessas imagens, quais não são polígonos?
Isso mesmo. Essas imagens não são polígonos, porque um polígono não pode ter nenhum lado que faça curva. E agora, quais as figuras não são polígonos? Isso mesmo. Essas figuras não são polígonos porque são sólidos geométricos e não figuras planas. E para concluir, identifique quais imagens não são polígonos. Isso mesmo. Essas imagens não podem ser consideradas polígonos porque elas possuem aberturas. Viram só quantos conceitos interessantes? Anotaram tudo? Espero que sim. Vocês perceberam que, dentre as figuras que foram apresentadas, vocês já conheciam bastante delas. A gente reforçou lá na nossa aula de figuras planas, no qual eu apresentei para vocês o pentágono e o hexágono que muitos de vocês desconheciam. E aí vocês perceberam na aula de hoje que, além dessas figuras, já foram acrescentadas a figuras até 10 lados. E aí a gente vai revisar essas figuras que são novas para vocês, pelo menos para a maioria de vocês. E aí, de forma a fixar ainda mais esse conteúdo, tá? A aula se estende um pouquinho mais, mas é pensando na aprendizagem de vocês. E se você ainda não anotou o nome dessas figuras, não deixe de anotar para ficar ainda mais fácil a compreensão. Vamos lá? Olha aqui o professor voltando com as suas formas, as suas tarjetas, tudo para a gente revisar e aprender mais. Essa figura aqui, observem, é um polígono, atende todos os critérios, formado por retas, que são chamadas de lados, possuem ângulos, observe aqui os ângulos, ok? E a gente não tem nenhum lado que se cruza com o outro, Observe que atende todas as características de polígonos que o professor apresentou até agora. E essa figura aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Um polígono, uma figura plana de 5 lados, nós chamamos de pentágono. Olha só aqui o nome na tarjeta, para quem ainda não anotou, tá? E um detalhe muito importante, não é para anotar e deixar só por isso. Vocês devem estar regularmente voltando no caderno de vocês e fazendo essa leitura para que vocês possam aprender de fato. Uma aula não é suficiente para vocês aprenderem, combinado? Então sempre voltem nesses nomes para vocês fixarem. Vamos lá, olha só essa figura, que bacana. Essa figura aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Uma figura plana de 6 lados é um polígono. E esse polígono eu chamo de hexágono. Olha só aqui o nome para não esquecer, hexágono. E aí vocês podem ouvir em algum outro vídeo hexágono, Eu já ouvi as duas versões. Já ouvi falar hexágono e hexágono. O professor gosta de chamar de hexágono, combinado? Vamos lá. E essa daqui que foi nova para vocês hoje. Essa figura tem 7 lados. Vamos lá confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma figura de 7 lados, figura plana. Como que eu chamo? Olha só aqui na tarjeta, um heptágono. Repete comigo, heptágono. Olha só, registrado, figura de 7 lados. E um octógono, olha só esse nome aqui, octógono, o que será? Quantos lados vai ter essa figura? Olha só, lembra o quê? 8. Olha só aqui, uma figura de 8 lados. Vocês conseguem imaginar isso? Vamos lá contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Uma figura plana, polígono de 8 lados, eu chamo de octógono. Deu para ler direitinho? Anotou? Perfeito, turma. Esse quarto ano é show. E agora o eneágono. Quem já anotou do vídeo anterior, da apresentação que eu fiz agora há pouco nessa videoaula, já sabe quantos lados vai ter uma figura que se chama eneágono. 9 lados. Olha só essa figura aqui. 9 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuidado para não se perder na conta. 9 lados
eu chamo de eneágono. Olha só o acento aqui, eneágono. Combinado? Anotado? Entendido? Espero que sim. E para a gente fechar hoje, né, o nosso estudo aqui sobre essas figuras, nós temos o decágono. Olha só, decágono. Repete aí para não esquecer o nome. Decágono. E o que seria um decágono? Que tipo de figura é essa? Olha só o que eu tenho aqui. Uma figura de 10 lados. Vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma figura de 10 lados. Eu tenho aqui um decágono. Olha só, para não esquecer. Então, conhecemos o pentágono, retomamos, revisamos, né? Pentágono, hexágono, conhecemos o heptágono, octógono, eneágono e o decágono, 10 lados. A nossa atividade de hoje, ela não vai ser no livro didático, porque a atividade do livro já traz os elementos dos polígonos que a gente só vai ver na próxima aula, combinado? Hoje vocês vão fazer uma atividade bem bacana, né, de revisão e complementando com essas figuras que eu apresentei para vocês no caderno. Faça com capricho, aquele capricho que eu já conheço do 4º ano, organização da atividade. Copia tudo com muita atenção e responda no caderno, tá bom? Depois faz aquele registro fotográfico e manda para o professor. Em seguida, eu encaminho a correção para vocês. Além da atividade que vocês irão realizar no caderno, o professor também traz como sugestão de atividade extra, olha só, um desafio matemático. Quem gosta de desafio? Tem um desafio lá no nosso livro didático para construção de polígonos. E aí, para isso, na orientação, traz como material palito de picolé. Professor, não tenho palito de picolé em casa, como que eu vou fazer? Vocês podem usar palito de dente, pode usar palito de churrasco, palito de fósforo, canudinho. Esses materiais que têm a ideia de reto, né? Um palito reto, porque vocês viram lá nas características dos polígonos que a sua composição, né, a sua construção se dá através de linhas retas. Um triângulo, por exemplo, são 3 lados, 3 retas. Então, você tem que usar um material como esse, combinado? Então, façam um desafio, façam fotos e depois mandem para o professor. Hoje vai ser um dia cheio, hein? Atividade no caderno e aí o desafio que vai ser proposto no livro didático que vocês vão construir polígonos. Estamos finalizando nossa aula, 4º ano, finalizando nossa aula de matemática, finalizando mais uma semana. E aí eu quero deixar meu recado aqui de bons estudos, uma boa atividade. Qualquer dúvida, deixa a mensagem para o professor e a gente vai conversando ao longo do dia. Não esqueçam, até às 14 horas. Eu espero receber todas as atividades e darei os feedbacks necessários. Combinado? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.